E aí, tudo bem? Eu não esperei que alguém assistisse esse vídeo, né, que eu fiz sobre essa situação envolvendo o pastor Flávio de Amaral e o pessoal aí desses canais Fuxico Gospel e No Entanto, né? Que eu já sei o nome agora, né? Obrigado por quem falou, né? É o Paulo, do canal No Entanto, e o Isael, né, do canal Fuxico Gospel. Tá? O canal deles são canais de grande relevância hoje no Brasil. São canais que, que eles fazem, muitas pessoas se interessam em assistir. E é aí que mora o perigo, tá? Como cristão. Como cristãos, devemos ter responsabilidade sobre as pessoas. Por quê? Infelizmente, a internet ele é um campo minado. Você pode estar andando e pisar numa mina e sem perceber. Às vezes, você está sendo conduzido por alguém que está te influenciando. Não é à toa que quem cria conteúdos se chama influencer. Né? Por quê? Porque influencia pessoas. Ontem eu vi um vídeo no YouTube de um canal chamado Abraham, com H. É Abraham. Depois você pode ver um vídeo falando sobre o pessoal do crime, né? Como ele está sendo romantizado no Brasil. As pessoas estão simplesmente adorando bandidos. E eu tava vendo esse cantor aí, o Oruan, né? Que é o. Não é cantor, né? Aqui pra nós. Ele é um MC, né? Que MCs dizem que é mestre de cerimônia, mas eu não sei o que tem a ver uma coisa com a outra. Mas eu vi um vídeo onde esse rapaz, ele chegava na rua, as crianças chorando, cantando a música dele, dizendo que amava ele, quer ser como ele, bandido tem que ser livre. Aí você chega à conclusão de que a internet, ela é um campo minado realmente. Você não sabe quem está ali para poder é, edificar a sua vida, melhorar a sua vida. Você não sabe. É por isso que você tem que ter a palavra de Deus como seu guia, tá? Porque realmente a palavra de Deus é o guia de fé e prática do cristão. Né? Assim como o carro, que ele, quando ele termina de ser fabricado, que ele vai para venda, ele tem um livro dentro dele. É um livro mesmo, chamado Manual de Fábrica. O manual de fábrica, ele serve para poder instruir a pessoa que tem uma habilitação, ou seja, todos os ritos pela lei, se você seguir, né, você não precisa de ninguém para te falar nada. Né? Todos os ritos que você precisa para dirigir, você vai aprender na autoescola e como lidar com o carro com o manual do carro. Ele diz tudo sobre isso. Desde onde está o volante, como acende um pisca, a como uma função específica no carro que você só vai descobrir meses depois, anos depois que o carro tinha. Então, muitas pessoas não pegam para ler, por exemplo. Vou dar esse exemplo porque é um exemplo bem prático, né? As pessoas não querem pegar manual para ler, porque já sabe como dirige, vai ali tateando. Muitos carros foram são projetados para que as pessoas descubram as coisas de forma intuitiva, ou seja, que elas vão pegando ali com o tempo, mas o correto seria a gente pegar e ler. Até porque tem coisas que são importantes para a gente saber, como por exemplo, onde fica o step, porque tem carros que o step é embaixo, onde fica o extintor de incêndio, como utilizar o extintor de incêndio, entendeu? Então, são coisas que são importantes e muitas vezes a gente não se dá conta. Né? E a Bíblia nada mais é do que o nosso guia, o nosso manual do fabricante. O fabricante é o Senhor, é Deus que é o fabricante, ele nos fabricou. Né? Tem muita gente que comete a gafe de dizer que somos filhos de Deus de qualquer jeito, né? Ah, somos filhos de Deus. Não é. Filhos só Deus só tem um, né? Que é Jesus. Nós somos criaturas, assim como as outras que estão aqui, né? Mas temos o direito de ser chamado filho de Deus por adoção, tá? Ele sim, ele nos dá
essa possibilidade, né? Sermos considerados de tal forma. E Deus, ele não fabricou alguma coisa e deixou a esmo, né? Para que cada um sirva a Deus como bem entender. Porque as pessoas costumam dizer, né? Ah, todos os caminhos levam a Deus. Ah, porque eu faço bem. Ah, porque eu faço isso, que eu faço aquilo. Se isso fosse verdade, não teríamos parâmetro do que é certo e errado, do que teríamos que fazer para ser salvo. O livro de Romanos é muito específico. E que a salvação, ela não vem pelas nossas obras, o que a gente faz, mas pelo sangue de Jesus, pela graça que nós somos salvos. Porque se você for pela lógica, uma pessoa que é rica e que ajuda muitas pessoas, você pode pegar vários exemplos aí de pessoas famosas que doam seu dinheiro, suas fortunas para ajudar as pessoas. Aí você pensa, o que eu falei no outro vídeo, né, que se nós pensássemos como Deus, nós estaríamos perdidos. Então você julga dessa maneira. Essa maneira que o ser humano julga, pelo que ele está vendo. Ah, fulano está ajudando um monte de gente, ele vai para o céu com certeza, né? E aquele que está sendo ajudado? Aquele mendigo que está na rua, que não tem condição de ajudar ninguém, né? Ele fez alguma coisa por alguém? Entendeu? Então, pelo contrário, né? Deus, ele valoriza aquele que aqui sofreu, né? Tanto é que o exemplo do mendigo Lázaro, né? Aquele que morreu e tudo mais. Mas enfim, já estou me perdendo do assunto. Quero falar sobre essa treta aí, tá? Eu estou dizendo tudo isso porque para que a gente se posicione da forma correta, a gente tem que ter a palavra de Deus, a gente tem que ter o discernimento do Espírito Santo, devemos buscar isso, gente. Isso é o mais importante. Porque quando você ouvir algo sobre alguém ou sobre alguma coisa, você saber se balizar. Você não vai ser influenciado, entendeu? Aqui a minha ideia, né, o que eu estou dizendo aqui, não estou querendo influenciar você contra alguém, mas apenas que você, quando chegar algo para você, você possa saber que tem um ser, um Deus, que pode despertar em você o senso crítico. E você chegar e dizer, não, peraí, por que assim? Ah, estão falando de fulano? Ah, deve ser verdade. A pessoa não para pensar. Né? Quantas pessoas se posicionaram contra o pastor Flávio? Ele é uma pessoa que não sabe lidar com as palavras, isso é claro. Né? Ele, ele tem uns trejeitos ainda de homossexual, a verdade é essa. Né? O jeito que ele fala, e muita gente, ele já deixou isso claro. Muitas pessoas criticam ele fala, porque falam que eu tenho um jeitinho. Ele tem uns trejeitos, tá? Mas é claro que ele luta contra isso. É a luta que ele está lutando, que ele está travando, é a luta que cada um de nós tem. Você tem algo dentro de você, com certeza, que você tem lutado para poder evitar de você se afastar de Deus, de você perder a sua salvação, tá? Tem gente que diz que a salvação é eterna. Mentira. A salvação não é eterna. A salvação não é permanente. Tem gente que diz, salvos uma vez, salvo para sempre. É mentira. Eu vou provar. Se você pegar aqui o livro de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, eu até marquei aqui. Diz assim, versículo 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Ou seja, a gente não pode ter uma vida, né, de achar que a gente está correndo, chegou até o ponto de né, a linha de chegada, que é aceitar Jesus e acabou. Aceitou Jesus, depois vai lá pro mundão, que nem uma mulher famosa aí que fazia filme pornô, não sei, ela chegou à igreja, né, mostrou para todo mundo, né, que ela aceitou Jesus, e aí de uma hora para outra voltou pro mundo. Os detalhes não interessam, tá? Só dei esse exemplo aí. Então, o canal desse rapaz aí, do Fuxico Gospel, sempre me chamou a atenção. Tanto esse, quanto o canal Cristão Também Pensa, né? Que pra mim, aquele canal devia se chamar Cristão Também Fofoca, né? Porque, canais para poder ficar falando da vida dos outros, meu irmão. Tem tanta forma de um cristão ganhar visualizações, né?
E assim, tem canais que mostram heresias dentro das igrejas, coisas engraçadas, eu acho até legal, né? O canal Você Interpreta, o canal Interessante, eu acho legal, eu assisto. Tem um canal que eu gosto muito, que é o Top 5 Heresias. Nossa, eu nunca ri tanto na minha vida. Isso aí eu acho bom porque já abre seus olhos com relação a heresias que as pessoas muitas vezes absorvem como coisa boa, né? Então, quando a gente vê pessoas que fazem esse tipo de conteúdo, você entende por que elas ganham relevância. Se esses mesmos canais estivessem fazendo vídeos falando da palavra de Deus, orando, não teria a mesma relevância. Infelizmente, o evangelho hoje não dá relevância. O que dá relevância é o cara andar armado, é o cara cantar que bandido tem que ser importante na sociedade. Teve um vídeo que eu vi desse canal do Abraham que tá todo mundo envolvido na bandidagem, políticos, todo mundo envolvido. É um mecanismo que é provado por A mais B. O camarada estava sendo julgado, bandido, provado, né? E o juiz que estava julgando ele por videoconferência queria que simplesmente colocasse um casaco nele, tirasse a algema dele. Aí o policial que estava junto com o bandido diz: mas não posso, tem mais dois aqui comigo e tal. Ó, tira as algemas dele, senão eu vou cancelar o julgamento. Quer dizer, a gente, o ser humano, está chegando no ponto que a palavra de Deus está se cumprindo. As profecias estão se cumprindo. Igreja, se prepare. Se prepare. Porque ao mesmo tempo que você está pensando que Jesus está demorando de voltar, é porque você está julgando pela sua mente. Mas não pense isso não. Sabe por quê? A palavra de Deus diz, eu não lembro a passagem, tá? Mas foi Jesus que falou. Foi no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas. Depois eu posso dizer nos comentários se vocês perguntarem. Ele diz, por acaso o homem, se soubesse que sua casa seria invadida... Perdão, passou uma moto barulhenta aqui. Se soubesse a quando sua casa seria roubada, ele não guardaria? Então, a vida de Jesus será como um ladrão na noite. Ou seja, as pessoas não vão saber o momento. Muitas vão ser pegas com as calças curtas, com a calça riada, né, como diz o ditado. Infelizmente. Então, cabe a nós estarmos sempre com as nossas candeias com azeite, como as virgens sábias. Perdão. Então é isso. Não vou criticar as pessoas do Paulo e do Israel porque eu não os conheço, mas eu estou dizendo que o trabalho deles é um desserviço à igreja do Senhor. Tá? O pastor Flávio de Amaral, eu creio que é um homem de Deus, já foi edificado por palavras dele, já mostrou por A mais B que ele é um homem de Deus, não tá atrás de dinheiro. Ele entra na vida da pessoa, ele tá ali como médico, ó, entra ali nas entranhas da pessoa que tá ali precisando, um cirurgião, tá ali operando. Ele tá indo a campos que ninguém vai. Eu não tô lá para ver, mas eu já vi pessoas que fazem trabalhos de ajudar as pessoas, de a pessoa lá tá tendo crise de ansiedade, crise de abstinência de drogas, e o cara tá lá, abraça e vai lá, vamos se aguentar. E ele acaba nesse meio tempo aí cometendo deslizes. Ele é um pai pros caras. Não, vem pra cá, fala isso aqui. E não sei o que. Tome dinheiro pra isso aqui. Você quer tomar um sorvete? Toma esse dinheiro. Cara, eu já vi ele dar coisas, celulares. Já vi ele dizer que dá. Mas eu acredito que ele não tá mentindo. E simplesmente um deles acabou. Teve outro também que eu vi que ele fez um vídeo, começou a ganhar relevância também, falando do pastor Flávio, né? E agora esse aí, né, que insistiu, querendo que fosse ajudado pelo pastor Flávio de Amaral, vendo a forma com que ele fala, com o jeito dele, ele aceitou mesmo assim, né? Já vi eles reunidos em live cantando hinos da harpa cristã, que eu acho lindo isso, coisa que a gente não vê mais hoje em dia. E o cara simplesmente desceu do ônibus e agora tá criticando o cara. Isso é falta de caráter, gente. Isso é falta de caráter.
pessoas que fazem esse tipo de coisa. Se ele fosse homem de verdade, se ele não concordasse, ou até se ele não quisesse, ele sairia. Se alguém perguntasse, ele diria, não quis ficar e deu os motivos dele para alguém que perguntasse ele lá. Ele não viria a público e dizer, gente, querem me matar, mataram fulano de tal, ele me persegue, ele me humilha e não sei o quê. Entendeu como são as coisas? Então, só tô falando de alguém para poder justificar através da minha forma de enxergar, do prisma que eu assumi de ver as coisas, o absurdo que é. O cara ser chincalhado, o cara tá sendo. Porque um ou outro ali tá criticando em centenas de outras pessoas que foram ajudadas, né? Que eu acho que elas deveriam se posicionar, fazer um vídeo, cada uma delas, dizendo: não, Pastor Flávio não é essa pessoa, ajudou a gente, né? Eu fiz um vídeo em outro canal que eu tenho, com testemunho de uma missionária chamada Jennifer Lopes, que ela era um homem trans, né? E o testemunho dela é lindo, gente. E esse vídeo, esses cortes que eu fiz desse testemunho dela, passaram de 40 mil visualizações, entendeu? Então, esse tipo de trabalho que é bom você fazer, né? E um exemplo vivo do poder de Deus através da vida do pastor na vida de alguém, entendeu? Então, eu quero encerrar esse assunto, né? Espero que você que está assistindo entenda o meu ponto de vista sobre isso que eu estou analisando, tá? E se você gostou, se você achou interessante, você pode compartilhar com alguém. Não espero likes, tá? Não tô tendendo que o meu canal chegue a esse viés de ficar falando da vida dos outros. Eu apenas estou defendendo alguém, né? Como Paulo defendeu outros irmãos, né? Se não me engano foi Timóteo. Eles se ajudavam na igreja primitiva, um ajudando o outro. Então, a minha ideia é essa, tá? Ajudar o pastor Flávio para pessoas que não viram os vídeos dele, ou que não querem ver, ou já tomaram partido desses outros canais de pessoas que são muito inteligentes, elas são muito influenciadoras, né? À medida que a gente tem um canal, a gente vai aprendendo a falar, né? E eles sabem usar bem as palavras, né? Então, não dê lugar a qualquer um que está aparecendo aí para falar, tá? Siga somente a palavra de Deus e através dela você vai tomar suas decisões e os seus julgamentos, tá bom? Deus te abençoe profundamente, ore por mim, preciso muito de oração. Aqui onde eu tô sozinho, né? Minha esposa que de repente tá vendo esse vídeo, ela tá na Bahia, né, junto com o meu filho. Eu tô sozinho aqui. Tô pagando os pecados com o frio aqui. Eu não imaginava que o frio fosse tão severo, né, em certos lugares. Aqui onde eu tô, bateu 6 graus. Aqui tudo é frio, gente. A cadeira sem encosta é fria. Você vai pegar no prato para comer é frio. Eu tenho um videogame aqui, eu vou pegar no controle, tá frio. Vou deitar na cama, tá fria. Tudo tá frio. Entendeu? Então, aquecedor, eu não sabia disso, que tinha que ter aquecedor, ficar vendo o tempo, acompanhar a previsão do tempo pelo celular toda hora, todo momento, entendeu? E as lutas que a gente passa diárias, né? O inimigo tá sempre aí tentando derrubar a gente. Mas é isso aí. Um beijo no coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.